Olá pessoal, hoje eu tô aqui para degustar e harmonizar um rótulo que eu gosto muito, que eu sou fã. E nada melhor do que degustar esse rótulo pelas mãos do criador. Tudo bem, gente? Eu sou o Estevão, cervejeiro e sócio da Suricato. E essa é a Goiabinha, uma das minhas cervejas preferidas. E essa cerveja aqui é uma cerveja do estilo Gose, tá certo? Sim. E o diferencial dessa cerveja é que tem goiaba, hibisco e sal. E aí, como que esses ingredientes entram nessa receita aqui? Tradicionalmente, o estilo leva sal e coentro, em alguns casos sem o coentro, em alguns casos sem o sal. E quando eu criei essa cerveja, eu resolvi dar de certa forma, uma cara brasileira, deixar ela um pouco mais divertida. Eu gosto de encarar a cerveja como um momento de descoberta e um momento de diversão. Então ela leva goiaba, uma quantidade considerável de goiaba, e ela leva hibiscos, porque a cor da cerveja é da cor da lata. E quando a gente pensa em goiaba, a gente pensa na cor da polpa da goiaba. Só que no processo, quando a gente adiciona a goiaba na cerveja, ela não fica com essa cor. Então o papel do hibiscus nessa cerveja é justamente trazer essa cor, esse rosa mais forte, mais intenso, que lembra a polpa da goiaba. E pode falar quantos por cento de goiaba tem aqui? Pode falar quantos são. Eu preciso fazer a conta, na verdade, mas são aproximadamente 15% de goiaba, peso por volume. E é goiaba polpa pasteurizada, fruta, purê? Já usei diversos formatos, sempre em busca, né, da melhor fruta. Eu costumo dizer que fruta não é só fruta, né? Uma polpa de goiaba pasteurizada ou de grandes indústrias, normalmente ela acaba tendo goiaba verde, enfim, não é o mesmo sabor. Nesse caso, a gente utiliza uma polpa de goiaba orgânica, não pasteurizada, mas que passa por um processo de sanitização com UV. Então ela não traz nenhum tipo de contaminante, nenhum tipo de outras leveduras para a cerveja e não passa pelo processo de pasteurização, que deixa ela muito mais fresca, com um caráter muito mais intenso da fruta. E o legal é fazer um parênteses que esse é um estilo contemporâneo, então todas essas adições extras do que o estilo tradicional traz, preconiza dentro da escola alemã, é porque é uma versão mais contemporânea. Inclusive os próprios guias de estilos trouxeram essa versão contemporânea pela criatividade dos cervejeiros que pegaram o estilo tradicional e começaram a fazer novas adições. Perfeito. Um ponto importante para falar da cerveja é a adição do sal. Eu costumo dizer que o sal é o melhor tempero. E numa cerveja ácida e frutada, o sal vai ressaltar o caráter da fruta, vai trazer mais brilho para a cerveja e vai deixar ela ainda mais refrescante, com essa sensação de querer um gole a mais. E essa cerveja aqui tem 4% de teor alcoólico, então essa acidez, mais esse teor alcoólico baixo, mais o corpo baixo, a alta carbonatação é para trazer uma ideia de refrescância e de alta drinkabilidade, né? Então a cerveja da piscininha. Cerveja da piscininha, perfeito. Então vamos provar a cerveja, né? Saúde. Saúde. Eu adoro essa cerveja. Queria que vocês pudessem sentir o gostinho da goiaba, né? Essa salinidade que lembra um pouquinho de maresia, saudades de Floripa. E é uma cerveja super refrescante, né? O corpo baixo, alta carbonatação, né? Todos esses elementos vão agregar e vão dar essa refrescância, né? Junto com a acidez que está muito assertiva aqui, né? Não é uma acidez que agride, né, o paladar. Muitas vezes a gente tem acidez que ela não é bem dosada nas cervejas sours em gerais. Essa acho que é a minha maior dificuldade para tomar cerveja sour no Brasil, porque às vezes a cerveja é muito sour e não tem esse equilíbrio do malte, dos outros elementos da receita. Então, na sua receita, eu acho que está super bem inserida, então, parabéns. Muito obrigado. Eu encaro essa questão da acidez, encaro a acidez na cerveja como um outro ingrediente. Né? Da mesma forma que eu não quero adicionar uma quantidade absurda de goiaba, que o sabor da goiaba domine toda a experiência, eu também não quero que a acidez tenha esse papel tão principal, né? Ela tem que compor a cerveja de uma maneira geral, para que a gente consiga, eu brinco, né, entregar um pacotinho bem resolvido, né? Entregar uma cerveja
que não seja muito agressiva numa área ou na outra, mais equilibrada. Essa acidez, como que ela chegou aqui no nosso copo? Você pegou uma coisa ácida e botou aqui? Pergunta interessante. Tradicionalmente, as cervejas ácidas alemãs, Berliner Weiss, Gose, Lichtenheiner, elas são acidificadas com lactobacilos. Lactobacilo é uma bactéria, um micro-organismo. A gente usa lactobacilos no processo, na vida, para fazer iogurte, enfim, para fazer diversas coisas. E na cerveja, os lactobacilos eles vão consumir parte dos açúcares do malte e vão gerar ácido lático, que traz essa acidez limpa, né, que é simplesmente acidez, não tem nada de vinagre, de avinagrado. Normalmente a gente escuta bastante as pessoas reclamando, tem vinagre, tem acético, não tem nada disso, é uma acidez limpa, né, e vem através da fermentação lática, que é um processo extra na produção da cerveja. E é por isso, né, que muitas vezes pode despertar uma memória sensorial de um iogurte de frutas vermelhas, porque aqui a gente tem essa nota sensorial de frutas vermelhas e tem esse ácido lático que veio através desse processo, então às vezes pode despertar essa memória. E é importante também a gente fazer essa dissociação, porque, né, dentro do nosso contexto alimentar, às vezes é difícil a gente desassociar o que é ácido acético, que é o vinagre, o que é o ácido lático, que é do iogurte. Na dúvida, faz um teste em casa. Prova um pouquinho de iogurte do lado da cerveja, prova um pouquinho até do próprio vinagre, que aí você vai ver que realmente a referência aqui é do ácido lático. E aqui eu trouxe um teste para a gente fazer, uma brincadeira aqui, vamos ver se vai funcionar, né? A harmonização é sempre um teste, né? Então eu escolhi duas sobremesas. Eu escolhi uma tortinha de limão. Aqui a tortinha de limão a gente tem o cítrico, a gente vai ter a nota láctea, a gente vai ter gordura e a gente vai ter um pouquinho de crocância. Então a ideia aqui é que a cerveja, né, faça um contraste, já que ela tem frutas vermelhas, e que ela faça um corte também, porque essa carbonatação e essa acidez vai ajudar a quebrar um pouquinho dessa gordura e dessa textura da torta. Do outro lado a gente tem uma mistura, uma sobremesa cheia aí de frutas vermelhas e um creme de baunilha. E aqui a gente pode ter uma harmonização por semelhança, já que a gente tem as frutas vermelhas aqui, que também é referência na cerveja. E como a gente tem esse lácteo, essa gordura do leite, do creme de leite, também, mais uma vez, que a cerveja faça esse papel de corte junto com a carbonatação e a acidez. Então vamos provar e vamos ver se funciona para vocês testarem aí em casa também. Você já tinha feito isso? Já, mas com sobremesas diferentes. Eu vou provar com as duas para dar meu veredito aqui. Isso aqui é o Masterchef cervejeiro, né, Estevão? Não tem coisa melhor. Já vou dar meu veredito enquanto o Estevão tá pensando aí. Eu adorei com a torta de limão. Eu achei que a complementação de notas de frutas vermelhas ficou super agradável. A textura da sobremesa funcionou super bem com esses elementos de corte. E com o outro, eu também gostei bastante, embora a textura desse creme tá um pouquinho mais viscosa. Como ela tá um pouquinho mais viscosa, tem mais gordura, talvez uma Imperial Sour funcionasse melhor, mas não foi que ela não funcionou. Não funcionou tão bem quanto a torta de limão, mas eu gostei muito porque deu uma característica de Danone. Para mim me lembrou Danone na boca, né? Que tem o creme, né? Tem
a base que vai lembrar um queijo e tem as frutas vermelhas. Então a mistura, tanto da sobremesa quanto da cerveja, me lembrou um Danone na boca. Gostei, mas se tivesse uma versão um pouco mais potente de outra cerveja em teor alcoólico, eu acho que talvez funcionaria melhor. O que você achou, Estevam? Eu tava com um pouco de medo da torta de limão por conta da gordura e logo que eu peguei o primeiro pedaço, realmente fiquei com medo de que a gordura, de que o creme fosse demais para a cerveja. Mas meus medos eram infundados. Acho que a cerveja cortou muito bem, harmonizou muito bem. Já com as frutas vermelhas acho que não funcionou tão bem, porque as frutas, a goiaba meio que suplanta ou cobre, elimina, enfim, a percepção das frutas vermelhas. É mais só goiaba. Então acho que essa acabou não sendo complementar por a goiaba estar muito mais intensa. E o que não acontece na torta de limão, que a gente tem o contraste, né? Então acaba sendo mais destacado. Gostei bastante com a torta de limão. Ficou muito bom. Acho que a gente espera que vocês possam provar a cerveja e a harmonização, outras harmonizações também, né? Pode escrever para mim, para o Estevam, contar a experiência de vocês e o que vocês acharam. Então, Estevam, parabéns pela sua cerveja. Tomarei sempre e vou testar em outras harmonizações. Saúde e até mais. Saúde.